Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós estamos felizes por estarmos ministrando a palavra e felizes por estarmos concluindo aqui a etapa, o desafio. Os irmãos sonharam, projetaram e hoje é o último dia, o último culto de uma campanha, de uma conferência. Mas é só o início daquilo que Deus está disposto a fazer, é só o início daquilo que Deus já colocou no coração da igreja e que a igreja já tem trabalhado. Eu acredito que a conferência, ela não é uma ação da igreja para a família apenas, a igreja já vem trabalhando com as famílias, é apenas um marco importante. Eu creio que esse dia Deus tem algo para ministrar aos nossos corações. E eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo 2. Você vai achar, irmão, vai aí. Ele está aí na Bíblia. Para ajudar você, fica antes de Amós. Joel, capítulo de número 2. Quem encontrou, diga glória a Deus. O texto diz o seguinte: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Amém. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos aqui na presença do Senhor. E hoje há um intuito especial, Senhor, é consagrarmos a nossa casa, a nossa família, o lugar que o Senhor nos inseriu, nos colocou. Nós queremos apresentá-lo ao Senhor e apresentar o Senhor a Ele. E aqui estamos como igreja, como família, como corpo de Cristo, ó Deus, orando pelos lares, mas também queremos ouvir a palavra do Senhor a respeito das famílias. Pedimos que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que o Senhor constranja o nosso coração, a presença e a vontade do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar aqui, Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém. Eu não vou demorar não, queridos, tá bom? Lá na igreja o culto começa às 7 também. E a... Se não entender, aí no final do culto você me procura, não para aqui. Só no final que a gente conversa. Aqui nós vamos acelerado hoje. Ontem nós estivemos ministrando aqui. Eu vou fazer um resumo para você que não esteve ontem aqui. Eu estou vendo que tem gente que não veio ontem. Também não veio hoje de manhã. Você é membro da igreja, não veio ontem, não veio hoje de manhã, um puxão de orelha. Era para ter vindo. Mas amém, você está aqui, eu vou te ajudar agora. Fazer um resuminho para você entender onde a gente está, tá bom? Nós começamos ontem à noite ministrando sobre a salvação nasceu na casa. Deus, na sua soberania, escolheu a família para gerar o filho. Jesus não nasceu na instituição religiosa, Jesus não nasceu em um governo, Jesus nasceu em uma família. Porque a família é o projeto inicial de Deus para os homens, e a família é o projeto de Deus para a salvação dos homens. Então, nada mais justo do que o filho nascer em uma família. Então, Cristo, a salvação dos homens, a esperança dos homens, foi gerado na família. O ambiente familiar é um ambiente de salvação, e nós aqui falamos sobre isso e liberamos sobre as famílias que a casa de vocês é o ambiente onde Cristo nasceu, e este é um ambiente de salvação para você.
Hoje pela manhã nós falamos sobre família, um lugar de decisões. Josué disse ao povo: vocês podem servir a quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Josué não está liberando uma profecia, Josué está tomando uma decisão. Não é um texto profético, é um texto decisivo. Ele está dizendo o seguinte: vocês podem andar da forma que vocês quiserem, vocês podem servir a quem vocês quiserem, vocês podem ter a vida que vocês quiserem, porém nós, eu e a minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. Então família, casa é um lugar de decisões. Decisões acertadas geram consequências de bênção sobre a nossa vida. Então se você tomar a decisão assertiva e acertada hoje, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua vida será um ambiente de bênção de Deus, um ambiente onde Deus estará presente, atuando, governando e reinando para todo sempre. Então a sua casa também é um lugar de decisões. Você precisa entender isso. Agora, de uma forma mais rápida, acelerada, eu estou no modo 5 agora, vou para cima com tudo aqui. Família, um lugar de conexões. Depois que Ele salva, a gente decide, há uma conexão de Deus conosco. O texto em Joel é Deus fazendo uma promessa que chegaria até nós. A promessa é o derramar do Espírito dele sobre todos. A promessa é uma liberação do céu sobre a terra, de forma que o Espírito dele pudesse governar o nosso coração, de forma que o Espírito dele pudesse habitar em nós e fluir através de nós. Essa é a promessa ao profeta Joel. Mas essa promessa começa com uma cobrança, com uma direção, com um chamar de atenção. Porque Deus chama o profeta e diz a ele: chama o sacerdote de volta ao templo, chama os levitas de volta ao templo, convoque os noivos, as noivas, as crianças, coloque toda a nação para jejuar, para se consagrar, para chorar, para se humilhar. Há um processo de Deus para o povo, de que o povo se arrependa e volte ao altar dele. Ele convoca até os recém-casados. O texto diz o seguinte: fale para que os recém-casados voltem da lua de mel, para que eles possam viver esse momento de consagração. É por isso que o versículo 28, na sua versão talvez esteja assim: e depois disto, ele está dizendo o seguinte: depois que vocês fizerem tudo isso, e só depois disso, então eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. E aqui ele coloca então um momento de conexão. E é um momento fundamental para a vida da igreja, para a vida da família, para o contexto em que nós vivemos. Eu estava comentando ali, até que falar aqui, o pastor perguntou quem trouxe visitante, eu trouxe. Você que não trouxe, perdeu para mim. Eu trouxe visitante. O casal Ricardo e Ana Paula foram membros lá em Autônio, estão aqui em Cascavel, a gente ainda trata como ovelha. Eles estão aqui, são bênção aqui, foram bênção conosco. Então estão aqui. Eu estava conversando com o Ricardo, que eu achei engraçado, interessante, e casa com aquilo que eu quero falar hoje: a capacidade da igreja local fazer uma conexão geracional. Porque o texto está falando exatamente disso, é uma conexão geracional. Quem é que vai profetizar? Os filhos. Quem é que vai ter visões? Os jovens. E quem sonha? Quem é que vai ter visões? Os velhos. E quem sonha? Os jovens. O texto é uma conexão geracional. A primeira conexão que o reino faz na sua casa é conectar gerações. As gerações não trabalham uma contra a outra, as gerações trabalham uma para a outra. As gerações não geram competições, elas abençoam para que a nova geração vá à frente dela. Eu vivo um contexto, eu vivi esse contexto, os mais antigos, não vou falar os mais velhos, que é chato, né? Mais velhos, os mais experientes, os mais vividos, os que têm menos cabelo aí, os cabelo branco. Nós vivemos uma época que os pais diziam o seguinte: o meu filho vai mais longe do que eu. Eu não tive estudo, mas ele vai estudar. Eu não tive condições de mas ele vai, eu vou trabalhar para que ele vá um pouco mais longe do que eu. Era uma geração que entendia que precisava trabalhar para uma nova geração. Qual é o contexto que a gente vive atual? É que a geração mais velha, a geração anterior, ela compete com a geração mais nova. Então é normal você ver um homem mais velho querendo se vestir, se comportar como jovem, porque na verdade ele quer competir com a geração.
Ele não conseguiu entender que a função geracional dele é fazer com que a geração que vem à frente dele seja impulsionada para ir mais longe. O que o Senhor está falando com o profeta Joel é o seguinte: não haverá ciúme de geração. Uma geração vai servir a outra, uma geração vai governar sobre a outra, uma geração vai impulsionar a outra. E ele faz uma conexão que é meio desconectada do que está acontecendo. Porque ele está dizendo que quem vai profetizar são os filhos, não era habitual. Quem vai sonhar são os mais velhos. Se você não pega o texto faz uma comparação que é o seguinte: os mais velhos, eles não sonham mais, porque eles já realizaram. Os mais velhos, eles conseguiram concretizar. Na verdade, um homem já na sua alta idade, ele senta para compartilhar os seus feitos, para dizer por onde passou, a empresa que já trabalhou, aonde ele foi, o que ele já fez, quem ele conheceu, como era na sua época. O máximo que os mais velhos fazem é perceber o sonho de um jovem e impulsioná-lo. Mas o texto está dizendo que quem vai sonhar são os mais velhos. Porque o texto está dizendo o seguinte: qual é o sonho dos mais velhos? O sonho dos mais velhos é ver que a nova geração está crescendo em Deus, está fluindo em Deus, é ver que a nova geração está cumprindo o propósito do Senhor. Eles não estão com inveja, eles não estão brigando, eles não estão discutindo, eles estão sonhando com aquilo que Deus vai fazer com quem está vindo. É uma conexão geracional. A gente vive um contexto de quando chega alguém mais novo na igreja, gera um ciúme, não gera? O cara chega novo na igreja e ele faz tudo. Ele está envolvido em tudo. E aí os mais velhos ficam assim: isso aí era eu que fazia. Agora é fácil, pois que eu fiz tudo. Deus não levantou as gerações para competir. Finalidade geracional é que você sirva a geração que está vindo. A gente tem uma fala que você vai precisar parar de falar ela hoje, que é o seguinte: a geração que está vindo aí deu errado. Se deu errado, quem deu errado foi você. Porque a geração que está vindo aí, ela tem você por referência. A geração que está vindo aí está olhando para você. E se ela não está se comportando direito, é porque o exemplo que ela tem também não se comporta. E se ela não está caminhando correto, é porque ela está andando atrás de alguém que também não está. Então, se a geração que está vindo errar, falhar, quem falhou fomos nós. Somos nós que estamos ensinando. É quem vem na frente que ensina o caminho. É quem caminha na frente que aponta o destino. Então, se essa geração que está vindo se perder, a responsabilidade é minha. Porque eu vi ela se perdendo e decidi sair de lado, porque no meu coração havia uma certa inveja. Sabe o que a gente fala? E eu já falei muito isso. Eu disse aqui, embora não pareça, eu completei 41 anos, dia 20 de abril. 41 eu tenho. Essa carcaça aqui já passou a igreja, irmão. Eu sei como funciona. E aí, olha como que acontece no meu coração. Eu sou muito saudosista. Sou apaixonado pela igreja antiga. Sou amante da igreja do passado. Eu frequentei igreja que só tinha violão desafinado e pandeiro. O grupo de louvor era isso. Era um violão bem desafinado, um irmão que sabia 3 acordes e pandeiro. E a gente ia com tudo. E cantava às vezes a noite inteira, cada um num tom. E tinha hino que ninguém nem sabia o hino direito. Cada um falava a frase que queria, estava no ritmo, a gente entendia e já era isso. Eu sou desse tempo. E por muitos momentos eu já disse assim: a minha igreja era boa. Não, essa igreja de agora, a minha igreja era uma igreja, vocês precisavam ver. Se a igreja de agora não está funcionando, é porque a geração que veio antes decidiu que ela não ia funcionar. Porque ela decidiu ficar presa lá na igreja do passado. A igreja do passado foi excelente. Eu sou fruto de uma igreja que viveu uma vida intensa com o Senhor. Eu sou fruto dessa igreja que não tinha ministério de louvor, que não tinha projeção, que tinha um violão desafinado. O violão, metade das cordas era de nylon, metade das cordas era de aço. Era um som horrível, o irmão não sabia tocar, o pandeiro era desajustado. Você tem ideia, o irmão dormia tocando pandeiro. Eu não sei como ele conseguia, o irmão Paulo dormia tocando pandeiro. E ele acordava no meio do hino e voltava a tocar. Eu não sei se fazia parte, eu não sei se eles ensaiavam. Eu sei que funcionava na cabeça dele. Eu sou fruto dessa igreja, funcionou comigo. Sou apaixonado por ela.
mas eu sei que ela não existe mais. Por isso eu vivo e trabalho intensamente para uma nova geração. O Ricardo e a Paula que estão aqui sabem, meu conceito de igreja é: eu estou construindo uma igreja para os meus filhos e netos. Não é uma igreja para mim. Se eu estiver construindo uma igreja para mim, o dia que eu morrer, ela morre junto. É por isso que a igreja entrou num colapso. Porque conforme os mais antigos foram morrendo, a igreja foi morrendo junto. E os mais novos não sabiam como lidar com a igreja. Porque nós decidimos criar uma briga geracional. A minha geração era melhor do que essa. Na minha época, os hinos eram melhor do que esse. Não, os meninos que tocavam quando eu era jovem, sendo o grupo de louvor. E a gente vai citando os grupos de louvor que nem nome tinha. Eu sou da época do Rebanhão. Não sei se todo mundo aqui conhece, eu sou da época do Rebanhão. Meu irmão, coisa linda de ver. Eu sou apaixonado por Resgate, Catedral. Eu sou dessa época. Não fala nossa, não, irmão, misericórdia, que é isso? Sou dessa época. Mas eu também sou da época do Diante do Trono. Eu sou da época do Theo Rubia, é isso? O nome do rapaz, vocês cantaram aqui, Theo Rubia. Eu sou dessa época. Eu sou da época em que qualquer um que se levanta para adorar o Senhor, eu vou me levantar junto. Essa é a minha época, essa é a minha geração. O texto está falando de uma conexão geracional. Uma geração vai servir a outra, para que todas as gerações cumpram um propósito. A igreja foi estabelecida para que a geração que vier após mim viva o propósito de Deus na sua casa. Precisa ser a mesma coisa, meu irmão. Tem pai competindo com o filho. Tem pai que quer ser mais e melhor do que o filho. Tem mãe competindo com a filha. Deus colocou um na vida do outro para que você, mais velho, impulsione o mais jovem a ir mais longe. Sabe qual é o meu sonho? É que minha filha chegue mais longe do que eu. É que ela faça mais do que eu fiz. O meu sonho é que os meus filhos alcem voos que eu nunca consegui voar. Esse é meu sonho. Que eles corram corridas e distante eu vou dizer: eu faço parte dessa caminhada aí. Porque a minha geração quer impulsionar a dela. Isso é a conexão de Deus para você, querido. Família é um lugar de conexão. Não é um lugar de separação. É por isso que eu sou totalmente contra o ambiente que nós criamos nas casas. Todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular. Vou compartilhar, tá transmitindo isso aqui, né, pastor? Tá gravando? Vou falar que você corta. Eu vou falar da esposa, cara. E aí, hoje eu estava lá na casa da minha sogra. Eu já compartilhei aqui minha situação aí com a família. É a situação boa, não é briga não, tá, irmãos? Fiquem em paz. E hoje eu estava lá, as crianças estavam tudo correndo, tal. Daqui a pouco eu vi que todas as crianças estavam com o celular na mão. E aí eu saí, lá do quarto eu estou ouvindo uma das mães dizer assim: todo mundo está fazendo o que com o celular na mão? É para brincar com o primo, é para brincar com a prima. Não, larga o celular e vamos brincar agora. E eu lá de dentro falei: agora sim. Alguém tomou a rédea. E aí eu saí e cheguei. Tudo as mães com o celular na mão. Cada uma para um canto, assistindo um vídeo diferente. E eu falei: essas crianças, tudo com o celular na mão, né? Essas crianças não tem jeito. Estão tudo aqui sentado com o celular na mão. Esse é o contexto que nós vivemos. O que nós precisamos entender é que família é um lugar de conexões. Você não pode sair da sua casa e ir na casa do outro pedir. Primeira coisa, o que pede? Sendo Wi-Fi, você quer uma conexão que não é real. Deus estabeleceu conexões reais. Eu tenho um grupo de amigos que a gente sai para jantar. Qual que é o padrão? A gente chega no ambiente e aí a gente põe o celular em cima da mesa e a gente tem um cronômetro. Ó, quando apitar o cronômetro, o primeiro que pegar o celular paga a conta. Porque a gente veio aqui para ver um outro e conversar, um com o outro. Eu não vim aqui para ver você respondendo mensagem de ninguém. Eu não quero que você fique postando foto agora. Quer tirar uma foto, tira, depois você posta. A gente veio para criar conexões, porque o reino é feito de conexões. E é uma conexão real, não uma rede virtual. O reino não é virtual, o reino é real, palpável, está aqui, em nós. Ele flui através de nós. Por isso, querido, seu ambiente familiar, você precisa parar com isso. O marido chega e ele vai para a televisão assistir esporte. A mulher pega o celular para assistir seus vídeos. O filho vai para o quarto jogar. Cada um almoça em um setor da casa. As conexões vão se rompendo, vão se acabando.
As conexões vão sendo tiradas. Você está conectado em uma rede, mas você não está conectado com aquele que Deus colocou na sua vida para se conectar. É por isso que a gente perde filhos, porque a gente não consegue mais olhar nos olhos. Sabe quando você percebe que seu filho não está bem? Quando você senta à mesa com ele para almoçar. E aí você vê que ele está diferente, que o olhar é diferente, que o semblante está diferente, que o comportamento está diferente. E aí você chama a sua esposa e fala: está acontecendo alguma coisa com ele. Está acontecendo alguma coisa com ela, eu não sei o que é. Mas você viu? Está diferente, está triste, está para baixo, está inquieto, está agitado demais. Quando isso acontece? Quando há conexão. Se não há conexão, queridos, a gente perde filhos e não sabe. Eu acompanhei uma família que um menino de 16 anos cometeu suicídio. Eu conversando com o pai dizia assim: eu não sei o que aconteceu, pastor. A gente não percebeu, pastor. A gente não conseguiu ver, pastor, o que estava acontecendo. E aí eu falei com ele assim: mas vocês têm ele na rede social? A gente tem, pastor, mas a gente nem olha. Mas vocês sentaram e conversaram com ele em algum momento? Ah, pastor, não dava tempo, né? Correria. Eu chegava, ele saía para a faculdade, aí isso aqui, e eu falei: rapaz, mas como assim? E aí na rede social domingo estava descrito o que ele ia fazer. Ele só postava coisa de morte, de suicídio. Ele só curtia página de morte. O olhar dele nas fotos era um olhar triste. Você nem precisava estar sentado com ele à mesa, você só precisava olhar uma foto dele e saber: esse menino não está bem. Semblante caído, cara fechada. Se você olhasse 2, 3 meses antes, um menino feliz, de repente fechou o semblante. Se você não tiver conexão, você perde pessoas à sua volta, e você só percebe quando é tarde demais. O texto não está falando apenas de um derramar do Espírito que vai gerar uma manifestação em um culto. O texto está falando de um derramar do Espírito que vai gerar conexão para sempre. São filhos e filhas, jovens, velhos, todo mundo em um mesmo ambiente, servindo um ao outro, para que o propósito do outro seja ajustado com Deus. Isso é a minha família, isso é a sua casa. Sua casa precisa ser esse ambiente de conexões, querido. Mas o texto revela mais que uma conexão humana, revela uma conexão do céu. Porque o texto está dizendo que o próprio Deus vai habitar e se manifestar em nós através do Espírito dele. A sua casa é este lugar de conexão, onde Deus derrama o céu sobre ela, onde Deus derrama dele sobre a sua família. E há uma importância nessa conexão, porque essa conexão é você trazer o reino para perto. Sabe a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino sobre nós. Quando você convida o reino, você convida o rei. Se o reino fizer parte da sua família, o rei também faz. Se o reino fizer parte da sua casa, o rei também faz. É uma conexão do reino. Paulo, escrevendo a carta à igreja aos Coríntios, falando a respeito dos dons, Paulo vai dizer que os dons servem para a edificação do reino, do corpo. Joel é uma promessa de que haverá um derramar do Espírito para que a conexão do céu seja ajustada ao coração do povo. É o reino de Deus na terra. Você conhece um rei mais justo do que ele? Mais santo do que ele? Mais correto do que ele? Mais fiel do que ele? Você conhece um rei que governa para todos? Esse é o nosso rei. Então, se eu permitir que a conexão do céu caia sobre a minha casa, eu estou convidando o rei da glória, o rei soberano, o rei eterno, para governar a minha casa. Talvez hoje eu esteja pregando para pessoas que estão percebendo que a casa está perdida, desajustada. Pastor, o senhor não tem ideia como que está a minha casa. Meu casamento não está bem, pastor. A minha relação com minha esposa, com os meus filhos não está legal. Pastor, eu e meu esposo não estamos legal, pastor. Você precisa gerar a conexão do céu na sua casa. Porque quando o reino vem, o rei vem também. E onde o rei governa, tudo fica em ordem. Tudo fica em paz. Tudo é ajustado. Deus está nos chamando para essa conexão, querida. Sua família, sua casa é um lugar de conexões. Deus te colocou nesse ambiente para que você esteja ligado a outro. Não é que você viva em um ambiente desligado de todos que estão naquele lugar, não. Deus te colocou em um ambiente para que você esteja ligado a outro. Então eu quero tentar dar um padrão para você aqui, pai, você mãe, você filho.
Você família. Restaure na sua casa pelo menos uma refeição à mesa. Talvez as dinâmicas aqui não funcionem, pastor, os horários não batem, a gente tem, mas uma refeição à mesa. Pegue pelo menos o fim de semana, sente, larga o celular, coloca o celular em cima da mesa e fala: quem pegar primeiro lava a louça. Crie oportunidade de gerar conexões. Faça, você pai, você mãe, faça os seus filhos entenderem que a sua função é fazer eles irem mais longe. Você não está competindo com eles. Você não quer dizer que é melhor. A gente tem um defeito, pai, eu sou pai. Tenho 3. A gente tem um defeito de dizer assim: na minha época, sua época era sua época, irmão. Na época dele é outra. Às vezes a gente fala assim: se eu falasse assim com meu pai, era um tapão na boca. Você não tem coragem de dar o tapa, então nem fala. Se você apanhou, meu irmão, apanhou, legal. A gente tem a tendência de achar que dizer que na nossa época era mais difícil vai impactar ele. Na minha época foi difícil, irmãos, foi difícil. Meu pai era severo, minha mãe era... Você não tem noção do que eu já apanhei, você não tem noção. Eu apanhei mais da minha mãe do que da polícia, eu já apanhei da polícia, hein? Rapaz, eu já apanhei da polícia, filho. Mas ninguém me bateu mais que minha mãe. Minha mãe já me bateu tudo que você pensar, tudo. Com fio, com enxada, com tesoura. Minha mãe já me bateu com mangueira. Só porque eu falei: espera um pouquinho, mãe. O que é? Espera o quê? E já era. A nega vinha para cima e era pau. Eu sou dessa época, eu apanhei muito. E quase me perdi. Você imagina se não apanha. Você imagina se não apanha. Mas você acha que por causa disso eu acho que a minha filha tem que apanhar o mesmo que eu? Não. Eu posso apontar um caminho para ela sem precisar espancá-la. Eu posso apontar um caminho para ela sem precisar fazer feridas no corpo e na alma. A gente tem uma tendência de achar que eu sofri, ele também vai sofrer. Não, porque para eu conquistar isso aqui eu sofri, então ele não vai ganhar de mão beijada, vai sofrer também. Para com isso. Deus te deu graça para você sofrer, conquistar, trazer seu filho para perto e dizer: filho, eu lutei para chegar aqui. Você vai mais longe, porque você tem pai. E eu vou ensinar você a chegar mais longe. Sem precisar apanhar igual eu apanhei. Sem precisar pisar onde eu pisei. Porque tem um caminho para você que eu posso te ensinar. A gente tem que parar com essa tendência de achar, porque não, eu sofri, todo mundo tem que sofrer, pastor. Não. Eu sou da época do seminário que era assim. Eu fui para o seminário e os meninos diziam assim: não, eu sofri aqui, você vai sofrer mais que eu. Mas por que esse ódio todo no coração, gente? E a gente vai criando os filhos assim. Porque eu não tive, você também não vai ter. Ou então eu vou te ensinar o valor para ter. E você nunca ensina. O problema, meu irmão, não é você não ensinar. O problema é você falar que vai ensinar e não fazer. O problema é você falar assim: se você mexer aí, você vai apanhar e você não bate. Esse é o problema. O problema é você falar: se você fizer isso, você não pega mais o celular. Da meia hora você entrega o celular. Você não aguenta seu filho. Então é muito mais fácil dar babá eletrônica para ele do que você educar ele. Esse é um problema. O problema não é ele ganhar de mão beijada. O problema é você não estabelecer uma conexão que gera princípio no coração dele. O que Deus está fazendo aqui com o povo é estabelecendo uma conexão que gera princípios. Vocês vão voltar para o templo. Quando vocês voltarem para o templo, eu vou derramar meu espírito sobre vocês. Deus está dizendo assim, quando vocês voltarem aos princípios, eu derramo sobre vocês mais de mim. Eu dou a vocês aquilo que vocês precisam. É isso que está acontecendo. O que nós precisamos na atualidade é estabelecer padrões de conduta e princípios, mas cumpri-los. E nós não precisamos cumpri-los com a severidade que os pais fizeram conosco, com a severidade que os avós fizeram conosco. Talvez alguns que foram criados por avós que eram severos. Eu tive um tio que quando eu falava muito alto, que ele falava: você é mais homem que eu? Vamos ali no terreiro. E ele brigava comigo como se fosse homem. Eu, um menino de 15 anos, ele me quebrava. Levanta, você não é homem? Eu falava: não sou. Nem sou, deixei eu quietinho. E ele me batia de verdade. E na cabeça dele ele estava me educando, ele estava me ensinando a brigar. E eu ia para a rua pensando: eu sei como que faz, porque meu tio me deu uma surra ontem.
E eu peguei uns macetes com ele. Agora, na cabeça dele, ele achou que estava me dando princípios. Ele estava me ensinando a ser violento. Ele estava me ensinando a ter ódio. Você acha que eu preciso fazer isso com meu filho? Eu não preciso, eu posso apontar um caminho para ele. Porque você precisa entender, pai. O texto lido aqui inicial, quando os apóstolos dizem ao carcereiro: crer no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Há uma verdade aqui bíblica e há uma verdade científica. Há uma comprovação que se um homem crê em algo na família, 90% da família vai crer no que ele crê. Se uma mulher crê em algo na família, 65% da família vai crer no que ela crê. Se um filho crê em algo na família, apenas 18% da família vai crer no que ele está crendo. É por isso que quando os apóstolos estão falando com um homem, ele está dizendo assim: se você crê, todo mundo vai crer. Porque é comprovado, quando o homem crê em algo, todo o resto à sua volta começa a crer naquilo. Você já percebeu que os pais são quem define o destino dos filhos? É por isso que o pai é quem brinca com a criança de jogar para o alto. Você já viu uma mãe fazendo isso? Você não vê, a mãe é quem grita: não faz, não, para com essas brincadeiras. É o pai que joga a criança para o alto. Já viu como que um pai segura a criança? Ele segura a criança de frente, abraçado. Ele está apontando para ela um lugar. Não é que ele não sabe segurar, é porque pai define destino. Pai aponta um caminho. Pai traça metas. Isso é pai. Seu filho não precisa de um carrasco, ele precisa de um pai que ensine para ele um caminho, um destino, que aponta para ele uma direção. Você é essa conexão de Deus sobre a vida do seu filho. Você é essa conexão de Deus sobre a vida de alguém. Então a gente precisa cumprir este propósito em nome de Jesus. A gente precisa ajustar as nossas gerações. Ei, eu não quero competir com vocês mais novos. Eu quero sonhar que vocês vão chegar mais longe. Que daqui a 30, 40 anos são vocês que vão dizer: olha, na minha época a igreja era uma bênção, e eu quero impulsionar a igreja de vocês a ser uma bênção também. E eu já velhinho vou estar dando glória. Se Jesus não voltar, eu estou orando para ele voltar, queridos. Jesus, se eu quiser voltar, vem. Estamos juntos, quero ir para o céu. Mas se o Senhor não quiser, eu quero impulsionar essa nova geração. Eu quero que eles vivam tudo o que eles puderem viver com o Senhor. Eu quero que eles vejam o Senhor. Eu quero que eles experimentem mais de Ti. Você sabe qual é o problema do povo de Israel? Hoje pela manhã eu falei sobre Josué. E para mim Josué foi um líder encantador. Mas Josué falhou em um aspecto. A nação tem Josué porque Moisés gerou Josué. Josué andou com Moisés. E Josué aprendeu a andar com Deus. E Moisés impulsionou Josué a isso. Mas Josué não gerou ninguém. É por isso que quando Josué morre não tem líder. Começa o livro dos Juízes. Porque Josué não impulsionou uma nova geração. Se você não impulsionar uma nova geração, haverá um tempo de caos. Porque a nova geração ficará perdida tentando encontrar um caminho que você poderia ter apontado. Então o texto fala sobre essa conexão geracional. O lindo da igreja é isso, é que eu olho daqui e eu vejo gente de tudo quanto é idade, trabalhando pelo mesmo propósito, com a mesma visão, caminhando para o mesmo lugar, esperando o rei voltar. Isso é uma conexão geracional, querido. A função sua hoje é impulsionar os mais jovens a ir mais longe que você. E quando eles trouxerem alguém, a sua função é cuidar, apontar caminhos, estabelecer destinos. A nossa conexão é conectar o céu na terra através da nossa vida. Sua casa é este lugar de conexão? As pessoas conseguem ver Deus lá? Quando você chega em casa, como você se sente? Eu sei que algumas pessoas que estão aqui estão dizendo: eu, se pudesse, eu nem voltava para casa. A partir de hoje isso vai mudar. Haverá uma conexão do céu lá na sua casa. E o lugar que você mais vai querer estar é lá. Eu quero voltar para minha casa, porque lá o meu pai e a minha mãe são homens e mulheres de Deus. Eu quero voltar para minha casa, porque os meus filhos são filhos de Deus. Eu quero voltar para o meu lar, porque aquele lugar é um lugar de bênção. Aquele lugar é um lugar de conexão geracional. Eu quero impulsionar o meu filho a ir mais longe. E o que é mais lindo no texto é que ele trabalha com o inverso. E a gente vive isso na igreja, porque quem vai profetizar são os filhos.
Os filhos profetizando sobre a vida dos mais velhos. E aqui há um princípio, porque você que está aqui hoje jovem, talvez seus pais não estão. Você vai ser esse ponto de conexão para que eles estejam aqui. É você que Deus vai usar para que o céu se estabeleça na sua casa, de forma que os seus vão dizer: tem alguma coisa diferente acontecendo com ele ou com ela. Eu quero entender. Eles estarão aqui contigo em nome de Jesus. Deus te levantou lá como profeta, como profetiza. Cumpra essa função. Profeta não é aquele que revela o que vai acontecer apenas. Profeta é aquele que determina o que vai acontecer no lugar. Elias chega na cidade e ele diz: por causa da minha palavra não vai chover aqui. Não foi Deus que mandou. Não foi o anjo que mandou. Foi o profeta que decidiu. Você é profeta lá, filho. Os filhos e filhas profetizarão. Chega lá hoje e diz: a partir de hoje essa casa é do Senhor. Eles servirão ao Senhor. A partir de hoje acabou a farra aqui, Satanás. Você vai sair porque essa casa pertence a Jesus. E começa a estabelecer metas. Quando é que você quer que seus pais venham para a igreja? Você tem que parar com esse negócio. Jesus salva eles. Diga-se: Jesus, semana que vem eles precisam ir no culto. Dá um jeito aí, Jesus. Começa a entender que você é profeta e profetiza. Quando você fala, o céu se mexe. Quando você fala, Deus faz. Para de ter medo. Profeta não tem medo de rei. Profeta não tem medo de profeta. Profeta anda debaixo de uma direção de Deus. Então, filhos e filhas, profetizem em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. O texto diz que os jovens terão visões. E é engraçado porque normalmente o jovem tem muita visão de coisa nenhuma, não. Você sabe por que o alistamento acontece com 17 anos? Porque o jovem não tem visão. O jovem é emotivo, é impulsivo. E aí ele se sente impactado pela propaganda do Rambo. Você não vai virar o Rambo, jovem. Tem militar aqui que eu sei. Você não vai virar o Rambo. Não vai. Você vai servir, vai ser legal. Mas o período de alistamento é esse. Por quê? Porque nesse período você é impulso. Você acha que é o máximo. Eu vou servir, porque eu vou pular, eu vou fazer rapel, eu vou pular de paraquedas, e aí você fica impulsionado com aquilo, aí você toma a decisão. Aí no primeiro mês você fala: não era isso, Jesus. Como é que faz para sair daqui? É por isso que o alistamento acontece no período da juventude. Porque na juventude a gente não para olhar lá na frente. A gente quer viver o agora. A gente quer viver o momento. A gente está motivado porque está acontecendo. A gente vai ficando e vai se envolvendo. Tem hora que a gente fala: opa. E aí a gente fala: não é isso não. Quando a gente chega a uma certa idade, a gente começa a tomar decisões por uma visão. Por que é que eu decidi me envolver nisso aqui? Porque eu sei que lá na frente eu posso ter isso, eu posso fazer aquilo, eu posso... Isso é uma visão a respeito do que você está fazendo. Na juventude isso não acontece, gente. Não me leve a mal, você que está namorando aqui, dependendo da sua idade, a grande maioria começa a namorar, ele não tem a visão assim, os homens, tá? As mulheres com 12 anos, elas já sabem como vão casar, a cor do vestido, como vai... As mulheres já sabem tudo. Ela já chega começando o namoro com tudo anotadinho. Você entrar na conversa, com 2 anos ela te apresenta: está aqui o projeto, está aqui a forma de financiar ele e acabou. O homem, ele começa o namoro, ele está pensando no namoro agora. No máximo, como que ele vai fazer para levar, para tomar um refrigerante ou um sorvete, é o máximo. O homem não começa o namoro pensando: daqui a 5 anos nós vamos casar e financiar uma casa. Por isso eu vou entrar nesse emprego aqui, vou me firmar. Não. É por isso que quando o jovem começa a namorar, é importante de fato que ele seja acompanhado por alguém que já experimentou aquilo que ele está desejando experimentar, que é o casamento. Porque essa pessoa tem uma visão a respeito do que é casamento e a respeito do que ela precisa fazer para casar.
Mas quando o texto fala assim, os jovens terão visões, ele está invertendo papéis. Ele está dizendo que Deus, ele independe de tempo, de idade, que Deus faz o que Ele quer, onde Ele quer e como Ele quer, e Ele usa quem Ele quiser para cumprir o propósito dEle. Então eu quero dar uma palavra para você aqui da igreja. Quando alguém mais novo chamar você e falar assim, eu tenho uma visão, eu tenho um projeto, não diga para ele, mas quem é você? Você nem viveu. Uma vez eu escrevi um livro e eu apresentei para um pastor amigo meu, anos de ministério, e ele disse assim, você já escreveu um livro? Quantos anos você tem? E aí eu falei, 25. Não, vai viver, rapaz, depois você escreve um livro. Você está achando que é quem? Eu estou no ministério, eu nunca escrevi um livro. E aquilo entrou no meu coração, e eu excluí o livro do meu computador. Eu não tenho nada, porque alguém não entendeu a conexão geracional, de que Deus usa quem Ele quer para cumprir um propósito. Então às vezes alguém mais novo vai te procurar para dizer, olha, eu tenho uma visão a respeito disso aqui. Qual é a sua função? Geracional é ouvi-lo, apontar um caminho e fazer o que os velhos fazem aqui. Os velhos sonham, ele vai conseguir. Ah, esse menino vai longe, esse menino vai cumprir um propósito. Eu sonho em ver esse menino longe, eu sonho em ver ele bem. Essa é a função que o texto está apresentando para nós. É mais do que um derramar do Espírito que gera uma manifestação de dons. É uma conexão geracional que cumpre propósitos, que estabelece o céu na terra e que faz o nome do Pai ser glorificado. Deus quer fazer essa conexão em você. Deus quer fazer essa conexão na sua família. Talvez hoje eu esteja pregando para famílias que estão desconectadas. E eu não sei o motivo pelo qual a sua família está desconectada, mas eu sei o motivo pelo qual ela pode voltar a se conectar. E o lindo disso é que o motivo está aqui hoje, o Espírito Santo. E Ele quer conectar o seu casamento de volta. Ele quer conectar você, os seus filhos. Tem pais aqui que já perdeu os filhos. Os filhos estão distantes, não conversam mais, não ouvem mais, não falam mais nada. Tem filhos aqui que não tem mais relação com o pai e com a mãe, se perderam por algum motivo. Mas hoje Deus quer reconectar sua casa, sua família, de forma que a sua casa cumpra o propósito dEle, de forma que você cumpra o propósito dEle. Família é um lugar de salvação, é um lugar de decisão, mas acima de tudo é um lugar de conexões. Deus é um Deus de conexões. Desde o princípio, a Bíblia diz que Ele descia no Éden para visitar o homem, se conectar com aquele com quem Ele criou. Quando o homem peca e essa relação é rompida, essa conexão é desfeita, Ele envia o Filho para morrer no meu lugar, para que a conexão fosse reatada. Deus é um Deus de conexões. Ele nos conectou a Ele através da cruz. Ele nos devolveu a Ele através da cruz. O nosso Deus é um Deus de conexões. Então, se você está com a sua família desconectada, hoje é o dia do Senhor, de reconectar, de ajustar tudo, de colocar em ordem, de trazer a conexão do céu para a sua casa. Os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, e você, mais velho, vai sonhar. Sonho de Deus: minha casa será uma bênção, meu filho, minha filha vão ser bênção. A gente ouviu aqui os meninos dizendo assim: filhos são herança. Você sabe o que é herança? Herança é algo que você recebe, mas também é algo que você deixa. A gente trabalha com uma herança só como algo que a gente recebe, né? Os filhos são herança, receba essa herança, mas você vai deixar essa herança. Que herança você vai deixar? Você já recebeu uma boa herança? Tem gente que já recebeu uma herança, só dívida. Herdei do meu pai um monte de dívida. Isso não é herança, irmão, isso é problema. Qual é o tipo de herança que você vai deixar? Alguns fazem a seguinte pergunta: eu estou preocupado, pastor, com o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. A minha preocupação é os filhos que vocês vão deixar para o mundo. Porque se os seus filhos forem homens e mulheres de Deus, o mundo será transformado. Não importa como o mundo estiver,
Se você deixar uma boa herança, ele vai ser impactado, transformado, restaurado por causa dos seus filhos. Então a grande questão é que herança você vai deixar para quem está vindo. O meu sogro e minha sogra deixou uma herança para mim, minha esposa, uma boa herança. Eu louvo a Deus pela herança que eu tenho. Eu oro, eu disse aqui, quando eu fiquei sabendo das minhas duas meninas, eu já comecei a orar. Orei muito por elas e tenho orado para que Deus não só dê a elas um esposo, homens valorosos, mas que elas sejam mulheres sábias, que elas edifiquem a casa delas, que elas impulsionem o marido e flua com eles dentro do Espírito Santo, que ela cumpra propósito. A minha oração é que as minhas filhas sejam bênçãos, e eu quero ensinar a elas a ser bênção na casa delas, sobre a família delas, porque eu quero deixar uma boa herança para quem vai vir. Você precisa fazer isso, querido. E Deus quer fazer isso hoje com a nossa família, com a nossa casa. Uma conexão, de forma que o céu seja a minha casa. Eu não tenho lugar melhor para voltar do que a minha casa. Toda vez que eu saio, e a minha esposa não está aqui, hoje de manhã até expliquei, ontem ela veio comigo, mas ela já veio de Autônia para cá passando mal. E aí ela veio para o culto, e no meio do culto ela passou mal, ela ficou com febre, ela teve um princípio de desmaio. E aí quando eu desci, ela falou assim: eu preciso ir embora que eu vou desmaiar aqui. E aí para não atrapalhar o culto, eu falei: é melhor ir. Embora que ela caia, eu falo que era no Espírito Santo, e a gente, pronto, vocês ficavam quietinhos prestando atenção. Eu falei: não, deixa aqui, ela está em oração aí. Eu ficava ali só vigiando, mas eu vi que ela não estava bem, a gente saiu, eu fui embora. Ela não veio porque ainda está num processo de recuperar. Mas toda vez que eu saio de casa, meu maior desejo é voltar para casa, porque minha casa é uma conexão de Deus, é o ambiente que Deus me deu. Eu quero estar lá, quero sentar com a minha esposa, eu quero compartilhar minha vida com as minhas filhas e com o meu filho, mesmo que eles cansam. O filho cansa, tá? Estou com um moleque de 1 ano e 8 meses que não para, ele não para. Eu não sei o que acontece com a criança, que ela não para. Se eu fui assim, meu pai, olha, ele é um homem, eu preciso orar muito por ele, porque meu filho não para. Ele sobe no sofá, ele pula de cima do sofá, ele cai, dá para ouvir lá do quarto o barulho da cabeça dele batendo no chão. Eu corro, ele está rindo, e aí ele vai subir no sofá de novo, e eu falo: meu Deus, o que eu faço agora? E aí eu comecei a cercar tudo com almofada, e ele não está nem aí, não para. Mas quando eu fico um tempo sem ter essa agitação, me faz falta, porque ele é a conexão de Deus na minha vida, porque ele é um presente de Deus para mim. Sua casa é isso, querido. Pare de liberar a palavra de maldição sobre a sua casa. Sua casa não é um problema, sua casa não é um inferno, sua casa não é um caos. Sua casa é a conexão de Deus na terra. E se ela ainda não é, a partir de hoje será, em nome de Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.